Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é diferente porque eu não estou sozinho. Conforme prometido no último vídeo aqui no meu canal, hoje através da aplicação Zoom quero dar-vos a conhecer o guitarrista que convidei para participar neste novo single. Será uma boa forma de vocês o conhecerem, tanto ele como o seu trabalho, e também promover o lançamento desta nova música chamada de Sonho Meu. Ele é uma excelente pessoa, é um excelente guitarrista, um excelente músico, é um amigo. Dou-lhe a alcunha de asas nos dedos, porque é mesmo assim, e vocês vão perceber porquê. E ele vai começar em grande este momento com uma participação musical. Portanto, conosco, convosco, apresento-vos Dário Ricardo. Mas que bela forma de começar! Antes de mais, obrigado por te juntares a nós neste vídeo. Portanto, bem-vindo! Obrigado. O pessoal que nos vê hoje vai conhecer um bocado do teu percurso, porque acho importante dar a conhecer o esforço de cada um e também porque és um bom amigo e acho que mereces isso. Vamos então começar a nossa conversa. Sobre esse certo musical que partilhaste connosco, queres falar um pouco sobre esse tema? Sim, isto foi uma experiência que eu fiz aqui em casa. Gravei aqui, estava à procura de uns sons de ambiência, não é? Aquela moda do shimmer. E então andei para aqui nos plugins e tal e criei ali aquela ambiênciazinha. Achei engraçado pôr aqui uma guitarra aqui por cima, improvisar aqui por cima. E pronto, e jogar aqui algumas notas aqui. Eu já conheço um bocado do teu percurso musical, mas para quem não conhece, queres esmiuçar o assunto. Qual foi o teu percurso musical até hoje? Quais foram os primeiros contactos com o instrumento, com a guitarra, e como surgiu essa paixão pela música? Bom, isto é um bocadinho trocado. Primeiro como é que surgiu o paixão pela música e depois como é que foi o contacto com o instrumento. Pronto. Ok. Eu acho que sempre fui uma pessoa voltada para as artes no que toca a música, teatro. Eu quando era miúdo gostava muito de fazer peças de teatro na igreja
e achava muita piada aquilo, mas a música era uma coisa que nunca me tinha despertado muita atenção, além de gostar de cantar com as crianças, etc. A determinada altura, comecei a gostar de ouvir rádio, e então lembro-me que eu pedi ao meu pai e à minha mãe para ligar para a rádio a pedir a música dos Europe do Final Countdown, porque eu gostava muito de dançar aquela música. E então e era o Avô Cantigas e enfim, uma série de influências na altura, não é? Fui crescendo e a certa determinada altura comecei a prestar atenção mais na música em si, não é? Achava engraçado ver aquele movimento das pessoas com as guitarras e baterias, e achava isso engraçado. Até que uma vez na escola, não é? Um colega meu, e se ele tiver a ver isto e me reconhecer até vai achar piada, resolveu levar a viola para a escola e punha-se lá a tocar umas musicazinhas de Metallica, porque ele gostava muito de Metallica na altura. E eu comecei a achar piada à viola, não é? Eu pensei assim, realmente isto deve ser giro. E eu lembrei-me que na minha igreja havia também uma viola, mas que ninguém tocava naquilo. A não ser o irmão que vinha de vez em quando e pegava na viola e tocava. Até que, a determinada altura, o que é que eu comecei a fazer? Antes disto, eu e os meus primos, a gente achava muita piada às músicas e tal, e então brincávamos como uma banda, uns com uns paus de vassoura, o outro com cadeiras, o meu primo com cadeiras a fazer bateria. Bom, éramos nós, o outro meu primo que fingia que cantava, e achávamos uma piada aquilo. Pronto, mas nessa altura eu nem tocava nada, né? não sabia tocar absolutamente nada, só achava piada. Pronto, e foi a partir daí, disso tudo, que depois acabou por surgir um interesse de pegar na guitarra e realmente fazer alguma coisa. Então lembro-me que havia um primo meu que tinha uma guitarra de plástico com fios de nylon, fios de pesca. E eu achava piada aquilo, veio aquela viola para casa, pedi-lhe emprestado, né, claro, e punha-me a ver os vídeos do Slash e a pensar assim, tenho que tocar aquilo com isto. Mal sabia eu o que é que era uma guitarra e como é que as cordas de uma guitarra eram, não é? Então esses foram os primeiros passos, pronto, até que depois eu agarrei numa viola, comecei a aprender, depois comecei a tocar com os amigos e na igreja, e depois com os meus primos também, com o meu primo. Montámos uma banda de heavy metal e fazíamos umas músicas e tal. E depois pronto, fui ingressando noutros projetos, até que estou aqui hoje, né? Portanto, tive vários anos na estrada com o Ministério, e neste momento estou mais a fazer coisas em casa e de vez em quando participo num outro convite que me fazem. Mas o meu percurso musical foi isto, portanto, foi muito dentro da igreja, e, efetivamente, foi aí que eu cresci muito como músico também, não é? Mas também a aprender, a ver, a pesquisar, a ver vídeos, a ler livros, a praticar, enfim, a falar com outros músicos, e foi assim. Muito interessante. Praticamente tu cresceste numa comunidade evangélica, é isso? Sim, cresci, sim, desde miúdo. E daí... lá está, o meu primeiro contacto com a arte foi mesmo o teatro, portanto... E o teatro era feito nessa comunidade? Era. Ou de alguma maneira tu tentaste explorar o teatro antes da música? Não. Nunca tentei explorar. Achei sempre uma coisa engraçada, mas mesmo como um hobby, e por fazer peças de teatro na igreja, e achei aquilo engraçado. Acho que tinha jeito para representar, mas pronto, não passou dali, não. Então foi por causa de uma viola de brincar que veio a curiosidade. É verdade. Okay. A brincar, nasceu ali aquele bichinho ali de começar a agarrar no instrumento e a fazer qualquer coisa, né? É verdade. O teu estilo é muito rock pop, certo? Eu comecei muito com heavy metal, né? Aliás, as primeiras músicas que eu comecei a tocar eram os hinos da igreja, mas depois eram as músicas de heavy metal que eu gostava. E então eu aprendi heavy metal
em casa, e depois na igreja eu aprendia os corinhos e lá está, que eram as notas, os acordes, o ré, dó, mi, fá, sol. Mas Exato. em casa pegava, também aprendia os corinhos para poder chegar na igreja e cantar, mas depois, pronto, aquilo só os corinhos em si, naquela altura, não era o que me iria fazer crescer em termos técnicos. Eu precisava de coisas que me obrigassem a estudar mais a guitarra, a tentar perceber como é que se faz, etc. Eu chegava a sonhar em estar a dormir e fazer um solo de guitarra. Eu sonhava com, epá, quando é que será que eu consigo tocar alguma coisa aqui embaixo na guitarra? Pronto, e então foi um bocado assim, não é? Então, começando com heavy metal, rock pop, e depois chega um rapaz que te desafia a participar num single, não é? É verdade. Que tem um intuito mais soul, com algumas variantes pelo meio, não é? Com isto, quais foram os maiores desafios da tua parte ao conceberes as tuas melodias na guitarra para este single? Epá, realmente foi um desafio muito interessante, porque apesar de eu de alguma forma ter raízes na parte do metal e um bocado no rock e no grunge, na altura lembro bandas como Nirvana e Pearl Jam, etc. Eram coisas que eu na altura gostava muito. Um, Também durante o tempo que eu toquei em ministérios da igreja, etc., eu apercebia-me que fui aprendendo, absorvendo vários estilos de música, não é? Mas quando tu me enviaste aquela backing track e eu comecei a ouvir, de facto achei interessante, porque eu, em primeiro lugar, pronto, eu ouvi, não é? Tentei perceber a música, tentei perceber o campo harmónico, tentei perceber o que é que tu poderias querer que se fizesse ali, não é? E comecei a dividir a música por partes. Então a primeira parte, ok, dá para fazer aqui uma entrada aqui a virar aqui ao blues e ali se calhar um lick de funk, uma coisa assim. Depois mais para a frente já era algo tradicional. Depois a meio da música já era algo que até comentei contigo, que me fazia lembrar as influências, as raízes daqueles corinhos que eu tocava na igreja. Depois a meio de repente aparece-me uma parte em reggae e eu, mas espera aí. Depois já vem outra parte em que, espera aí, eu posso jogar aqui umas notas pesadas aqui de heavy metal e vai ficar bem. E depois no final ali algo de blues. E até ali um toque de Santana ali no solo do meio que eu faço aí na música. E eu assim, epá, realmente isto aqui não vai ser assim uma coisa muito fácil de fazer. Pensei para mim. Porque eu também sou muito autocrítico, né? Eu sempre fui muito autocrítico e primeiro que eu olho para uma coisa e penso assim, não, isto está bom, é preciso eu ouvir aquilo 300 vezes e às vezes regravar mais não sei quantas e se inventei uma frase, se calhar vou ter que inventar outra ou se calhar vou ter que reinventar aquela, né? E então foi isso. Portanto, eu acho que as pessoas quando ouvirem o single vão ouvir e vão, a certa altura até podem pensar que são guitarristas diferentes a tocar, porque realmente é uma série de estilos que estão dentro da tua música e que vão se encaixando um após o outro e que vão ajudando a preencher aquilo que tu fizeste, não é? Que está magnífico e que eu gostei bastante e que realmente foi um grande desafio, porque eu quando comecei a gravar, eu tive um dia praticamente ali só numa parte, a pensar, o que é que eu vou fazer aqui? Isto está completamente claro, eu estou convidado a tocar. Até gravei umas ideias, chamei a minha esposa, olha, onde é que eu ouvir isto? E ela chegou lá, ouviu aquilo e disse-me, Dário, isso não está bom. Isso não está nada bom. Sério? Sim, não está nada bom. Isso não está bom. Pá, tens que fazer aí outra coisa. E eu não sei quantas horas trabalho em cima
daquela situação. Eu, bom, se ela diz que não está bom, é porque não deve estar mesmo bom. Pois, bem visto, bem Então visto. voltei a trabalhar outra vez e pronto. Até que depois a música foi ganhando corpo, as partes da guitarra foram se encaixando, as vozes da guitarra foram se encaixando, porque há aí situações em que está duas guitarras ao mesmo tempo a tocar coisas diferentes, não é? E que elas se encaixam. E depois o resultado final, quando eu ouvi, gostei bastante. Achei que ficou muito giro e as coisas encaixaram e, e fizeram com que a música ficasse também mais bonita, mais preenchida em termos de guitarra, não é? Então fiquei muito contente com o resultado final e efetivamente espero que as pessoas também gostem. Claro que a gente, pronto, não podemos agradar a todos, né? Mas eu, se as pessoas ouvirem atentamente vão perceber exatamente aquilo que nós estamos aqui a conversar, que a música parece que passa por várias fases, não é? E depois a mensagem também da tua letra, a mensagem que transmite realmente é muito grande e é uma mensagem que vem em boa hora. Então, tudo no seu todo acaba por fazerem um single magnífico. É verdade. Já que começaste a incutir a curiosidade ao falar sobre a tua participação e no que te inspiraste, então vamos colocar mais curiosidade às pessoas que estão lá em casa. Pois é, mais à frente deste vídeo vocês vão ouvir mais um excerto de todo o single, ou seja, uma demo do single já todo completo, já com as guitarras do Dário Ricardo. Não podem mesmo perder. Vocês vão mesmo assistir essa pequena demo mais no final, daqui a um bocadinho, é só mais um bocadinho. Retomando a conversa, eu vejo que as pessoas estão muito habituadas a ouvir músicas com participantes cantores, o chamado featuring. Não sei se digo esta palavra bem, mas pronto. Ou seja, não estão habituadas a ouvir numa canção o cantor com a participação de um músico a dar o seu melhor com um instrumento. Pelo menos eu não estou habituado a ver isso. No teu pensamento, qual seria a reação das pessoas quando ouvirem pela primeira vez este single? Eu acho que vai ser uma coisa que elas não estão à espera. Eu acho que cada parte da música que vai vindo vai sendo sempre uma surpresa. E eu não quero estragar as surpresas, não é? Mas eu acho que sim, acho que o início vai ser giro, a seguir vai entrar outra parte que as pessoas vão ouvir a letra, vão interiorizar a melodia que está a ser cantada com a letra, não é? Vão perceber que a guitarra vai aparecendo ali como se fosse mais uma voz tua que estivesse ali a cantar contigo. Exatamente. Portanto, há ali partes ali que realmente vão fazer sentido naquilo que tu estás a falar, a guitarra vai se expressar conforme aquilo que tu estás a falar. Os outros instrumentos, a envolvência toda, porque também estás de parabéns porque ao fim e ao cabo tu é que foste o maestro da música, eu só cheguei lá e pus mais alguma coisinha naquilo que já estava feito, não é? Portanto, o meu trabalho, apesar de tudo, foi o mais fácil, porque tu já me disseste assim, Dário, está aqui, toma, trabalha aqui em cima deste plano, e pronto. Portanto, eu acho que a parte do fit da guitarra, não é? É mais uma coisita que vem dar apoio àquilo que tu estás a cantar e àquilo que tu estás a dizer. E pronto, é giro, é muito giro. Há aí umas nuances da guitarra que depois acabam por sobressair quando tu deixas de cantar e deixas a guitarra cantar. Portanto, e eu acho que isso está magnífico. Por isso é que se chama um featuring, não é? Quando vemos nas músicas a dizer featuring, é suposto a outra pessoa estar presente. E neste caso, tu és a pessoa. Eu não sei como é que és tu a cantar, mas no que toca à guitarra, sei que com toda a certeza o que viria seria muito bom e está muito bom. Obrigado. E com isto, podes partilhar connosco mais um momento musical? Sim, claro. Uma das influências também que eu
que eu tenho em termos musicais e que por acaso até acho que nem referi, é a questão do blues. Pronto, muita gente que já tem visto os meus vídeos e que me acompanha no Instagram vê que eu de vez em quando gravo ali umas coisinhas e umas ideias de blues e umas coisas assim. Porque realmente é uma música que é um estilo musical que puxa muito pela alma e puxa muito pelo sentimento, né? Porque no blues nós com três notas, numa guitarra, três notinhas, três acordes, basicamente, e às vezes só três notas, consegue expressar o sentimento e consegue expressar aquilo que nos vai na alma, né? Seja uma coisa alegre, seja uma coisa mais melancólica, e realmente é um género musical também que me diz bastante, e não só a mim, mas como a muita gente e muitos guitarristas que gostam de tocar guitarra têm ali, todos ali, alguma experiência com o blues, né? E pronto, queria só também soltar aqui umas ideias do que é o blues para mim e como eu gosto às vezes de estar em casa e estar a praticar e pronto, e soltar umas notas e enfim. Força. E pronto, em poucas notas é expressão. Eu acho que pronto, é nós podermos com algo simples expressar, né? Porque o que me apaixona realmente na guitarra é isto e na música, é que às vezes com tão pouco a gente consegue dizer alguma coisa, não é? Uma pequena nota. Um vibrato, um bend, aquelas coisas todas que, pronto, faz com que a gente sinta aquilo que está. Fazem parte da concepção musical do que é o blues, que está interligado de alguma maneira ao soul, não é verdade? Sim, 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 sem dúvida. E soul significa alma. Então, se dás com a alma, dás com o coração. E é isso que acabamos de ver mais uma vez. É único o que tu fazes, porque todos nós somos especiais. Não existem duas cópias de nós mesmos. Mesmo que tu faças uma cover de um solo de guitarra com outro músico que criou, tu vais dar o teu cunho e isso torna-te especial. E cada músico, cantor, é assim mesmo. Nós não somos meros reprodutores de música. Nós somos reprodutores de música com alma. É E verdade. todos os que partilham a arte deve ser assim. Isto faz toda a diferença. Pois é, para terminar, Dário, o que gostarias de dizer aos que estão a ver-nos de forma a convidá-los a ouvir este novo single? Faz aí o convite para as pessoas que nos veem em casa. Eu gostaria de convidar realmente todos os que nos estão a ouvir e quero mandar um abraço a todos mesmo, sem exceção, e quero convidar a ouvirem o single e a partilharem, a darem a opinião sobre o que ouviram, sobre a música, a mensagem, tudo.
e no fundo ajudarem a divulgar, não é, o teu trabalho e a música, porque a música tem uma mensagem muito boa. Eu creio que a mensagem que a música transmite pode ajudar pessoas que estejam a passar por uma fase difícil, seja o problema que for, porque realmente tem uma mensagem magnífica, uma mensagem de esperança, uma mensagem sobre que o amanhã, não é? Que o amanhã pode ser melhor do que o hoje. E então é isso, partilhem, ouçam, e espero que gostem e pronto. E acho que sim, acho que vão gostar, porque eu pessoalmente gostei muito. Portanto, eu acho que a música tem tudo para levar uma boa mensagem e alegrar as pessoas quando a ouvir. Também acredito nisso. E temos essa esperança de que aqueles que ouvirem o single na íntegra possam sentir isso mesmo, possam ter essa esperança de acreditar nos sonhos, porque todos nós somos feitos de sonhos. É verdade. Caros amigos, Dário, quero agradecer imenso teres-te juntado a nós nesta conversa. Obrigado. Nesta conversa. Agradeço de coração todo o esforço e dedicação no que fizeste nesta música, nesta parceria. E também por estares connosco neste vídeo. Muito, mas muito obrigado. Aqueles que estão lá em casa, fica o apelo agora para conhecerem mais do Dário Ricardo através das redes sociais e do seu canal do YouTube. Essas informações vão estar agora em rodapé e também estarão os links na descrição deste vídeo. No Instagram dele, por exemplo, tem muitos vídeos e um deles vocês podem vê-lo tocar um excerto com as asas nos dedos, um excerto do single Vencer. E foi através disso que surgiu a certeza de que o Dário tinha que participar numa música minha. Agora nossa, e eu sou muito grato mesmo a ti, Dário, por isso, pela tua participação, e que isto seja um desejo para algo futuro, quem sabe. Portanto, fiquem agora com a demo do resultado final desta música Sonho Meu. Quando a noite cai, o pensamento vai tão longe, estando perto sem sair do lugar. É um eterno viajar, até sem asas alto voar, onde nada nem ninguém o sonho pode apagar. É sonhar com os pés na terra, fazer o sonho acontecer, acreditar que o melhor irá chegar. Demo que vos deixamos. Desta vez, não somente eu, mas também com o Dário Ricardo, um grande guitarrista, quem tem a honra de ter a sua participação nesta música. E desta forma quero agradecer-te mais uma vez, Dário, por estares connosco neste vídeo e que este seja o início de mais participações no futuro. Quem sabe, concertos. Fica aqui o sentimento. Caros amigos, mantenham-se com saúde, com esperança e fiquem atentos que o próximo vídeo será o lançamento deste single. Portanto, esperamos por vocês quando ele assim sair. Um grande abraço e até já!